Eu passei todo o mês de julho de 2020 cuidando da minha irmã Azuka em sua casa. Ela estava recém-operada de uma cirurgia no estômago e dependeu dos meus cuidados, pois mora sozinha perto da cidade de Osaka. Aproveitei esse tempo para evangelizá-la. Ela é 5 anos mais velha que eu, e íamos juntas com a minha mãe para a igreja. Pela infinita bondade de Deus, continuei na fé e exercendo as minhas funções, enquanto que ela infelizmente se afastou da graça ainda na adolescência, pois o mundo a atraía e acabou a seduzindo. Quando completou 16 anos, ela começou a namorar um rapaz no colegial, e isso a afastou mais ainda do santo caminho. Nela ainda habita o temor de Deus, o que se vê quando ela não nega atenção à sua santa palavra. No dia 28 de julho, enquanto minha irmã dormia, eu estava orando prostrada à beira da cama no quarto que fica ao lado quando tive uma nova experiência. Passados alguns minutos eu adormeci na oração, quando de repente, senti o meu corpo ficar dormente e gelado. Acabei tendo uma nova experiência extracorpórea. Eu podia me ver debruçada à beira da cama, e ao mesmo tempo estava a uns 5 metros de distância, quando finalmente um anjo apareceu no quarto de maneira semelhante da minha última experiência, envolto numa luz, a qual tornava impossível ver o seu rosto senão os seus cabelos médios que passavam dos ombros, e utilizava uma espada dourada na sua mão direita. Ele me disse: Naomi, o Senhor tem se agradado de ti pelo seu esforço e pela sua obediência. É do agrado dele te revelar mais dos seus mistérios no mundo espiritual. Tenho algo a te mostrar. Quando ele dizia isso, eu vi um grande buraco negro no chão do quarto, e eu me assustei, pois me lembrei da minha primeira experiência, e ele me disse: Vem. Quando ele terminou de dizer isso, eu perdi o controle sobre mim, e descemos naquele buraco escuro. Quando chegamos no fundo, vi um enorme portão estranho, e logo me lembrei da minha primeira experiência, e ali eu já sabia que o Senhor estava novamente me mostrando o inferno. E aconteceu que o portão se abriu e entramos naquele lugar, e como da última vez comecei a sentir o calor, a terrível sensação de morte, e um repugnante mau cheiro exalando naquela atmosfera o som de muitos gritos das almas condenadas. O anjo me levou a uma parte, onde vi dezenas de homens sendo torturados por demônios que os flagelavam com chicotadas, e haviam chamas violentas os cobrindo até a panturrilha. Eu perguntei ao anjo quem eram eles, e o que eles fizeram quando estavam vivos para sofrerem tamanho suplício naquele lugar. E o anjo me disse: Esses são os mortos da tragédia do time de futebol da Chapecoense. Quando eu tive essa revelação, me condoí por aqueles homens, pois me comovi quando vi o anúncio dessa tragédia passando na TV em 2016, quando 71 pessoas morreram, e não imaginava que todos eles estariam sendo torturados daquela maneira no inferno. Então o anjo me disse mais: O futebol é uma fonte de idolatria no mundo, e foi um esporte planejado aqui no inferno por Lúcifer. Vi uma menina pré-adolescente que era cristã na terra que cantava no grupo de jovens em sua igreja. Um demônio pequeno a atormentava pelo orifício anal, enquanto ela estava acorrentada de bruços numa bancada. Fiquei curiosa, e ao mesmo tempo aterrorizada com tamanha tortura com uma menina. E o anjo me disse: Ela praticava sexo anal com seu cachorro escondido dos pais desde os 8 anos de idade, e nunca confessou a sua imoralidade. Ela nunca deixou essa prática, que se tornou compulsiva. Faleceu afogada na praia e está aqui no inferno há 3 anos. Era terrível o tormento daquela menina, mas infelizmente ninguém podia mudar o seu destino. Vi homens queimando presos em tochas suspensas no ar com chamas até o peito. Eles eram pastores e bispos que estavam casados com outras mulheres enquanto que as suas respectivas primeiras esposas ainda estavam vivas na terra. Eles estavam na prática do adultério, contaminando o altar. O anjo me deu como referência o texto que está em Lucas 16:18. Quem se separar de sua esposa e se unir a outra mulher estará cometendo adultério, assim como o homem que se casar com uma mulher divorciada estará igualmente adulterando. Me lembrei de que o pastor Foucault me permite o segundo casamento na igreja. Andamos mais, e vi uma reunião de demônios. Um deles disse: Temos que roubar ainda mais o tempo desses cristãos com a tecnologia. Já conseguimos há muito tempo introduzir muitas das nossas criações nas igrejas, e eles amam o mundo de tal maneira que já as aceitam sem sentirem culpa. E dava terríveis gargalhadas.
O outro mostrou um livro e disse: Agora que dominamos as mentes e os corações dos maiores teólogos do mundo, vamos usá-los para ensinarem um falso evangelho através da teologia da prosperidade e da psicologia cristã. E então, sem sermos vistos, saímos daquele lugar, e vi uma grande bancada de pedra coberta de livros empoeirados de filosofia bíblica e teologia moderna. Foi quando o anjo me disse: através desses falsos ensinos, muitos têm se desviado da fé e se distanciado da verdade, crendo em ensinos humanos para alimentarem seus egos. Nesse momento, eu me recordei do que Paulo disse em 2 Timóteo 4:3, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade voltando às fábulas. Vi cristãos que estavam no inferno por serem demasiadamente questionadores e murmuradores, exesiam contra as revelações que Deus dava aos seus filhos, e perseguiam os servos de Cristo. Chegaram ao ponto de blasfemarem contra o Espírito Santo indo contra as revelações. Todos eles estavam deformados, metade forma humana e metade forma de animais. Vi também uma ala de cristãos egoístas no inferno. O anjo me disse que eles estavam ali por não terem em si o amor fraternal, e serem insensíveis ao sofrimento alheio enquanto estavam vivos na terra. Muitos deles negavam deliberadamente dar apoio aos irmãos em suas necessidades, e isso é um pecado diante de Deus. Tiago 4,17. Aquele pois que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. 1 Pedro 4:8. Mas sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Muitos deles praticavam a glutonaria, e eram incapazes de repartir o seu alimento com os necessitados. Finalmente saímos daquele lugar, e subimos numa velocidade incalculável, quando o rumor daquela escuridão começou a dar lugar à luz, e chegamos ao portão do céu. Para minha maior surpresa, eu senti naquele momento a sensação mais especial em toda a minha existência. Notei que no portão haviam 2 anjos que guardavam a entrada do céu. Os 2 acenaram e entramos. Fui levada ao paraíso, e vi muitos irmãos alegres desfrutando do gozo e da paz daquele lugar. Senti a vontade de permanecer, quando o anjo me mostrou um homem e me disse: eis aí o servo do Senhor que foi fiel até a morte, ensinou e viveu a santidade e a justiça. Ele está guardando o galardão das suas obras no final dos dias. Aquele homem estava com uma longa veste branca, e havia muitas pedras preciosas. Eu perguntei ao anjo quem ele era. Foi quando o anjo me disse: esse é Davi Miranda. Ele foi um pastor brasileiro zeloso e fiel. A sua obra na terra ainda produz frutos para o reino de Deus em muitos países por causa da sua dedicação enquanto viveu. Mostrar-te-ei a recompensa que ele receberá no grande dia. O anjo me mostrou uma enorme mansão no céu, e me disse que ela pertence àquele homem. A mansão tinha 5 andares, e era toda composta de ouro transparente cujo não existe na terra. Me mostrou também uma coroa repleta de pedras preciosas, sendo a maioria de diamante. Eu não conheci esse homem em vida e nem o seu ministério. Apenas posso dizer que ele está muito feliz no céu. Ele também me mostrou a coroa e a mansão celestial de um pastor missionário japonês que vivia nos Estados Unidos, e que dedicou boa parte da sua vida ao Evangelho propagando a mensagem da santidade e da justiça. Foi-me dito que ele teve muitas experiências com Deus, e trabalhou para o Senhor em muitos países. As obras dele na terra ecoaram no céu após a sua morte. Posso dizer com segurança aos irmãos que ele está no paraíso celeste, e o seu galardão é grande. O anjo me disse que o filho dele ainda está na terra dando continuidade ao ministério. Também me foi revelado que a mansão desse missionário é uma das maiores que existem no céu. Eu nunca ouvi falar desse missionário, e nem mesmo no nosso país, e não me foi revelado o seu nome. Eu pedi que me fosse mostrada a minha casa e a minha coroa, mas ele me disse que ainda não era tempo. Então ele me disse que era a hora de eu voltar ao meu corpo, e me orientou que arquivasse essa experiência como as outras em texto para a edificação de muitos, e assim eu o fiz. Voltamos ao quarto na casa da minha irmã Azuka, e eu vi o meu corpo na mesma posição de quando eu estava orando. O anjo me disse que eu deveria perseverar nas orações e súplicas me enchendo do poder de Deus. Ele me disse: Naomi,
Os demônios têm lutado contra as mensagens que o Senhor tem lhe dado desde o início. Eles têm feito com que muitos duvidem das revelações. Quanto a ti, continue firme como uma fiel sentinela, e no final receberá a sua porção naquele grande dia. Havendo dito isso, ele sumiu na luz, e então eu retornei ao meu corpo gelado, e já eram 6h43 da manhã. Depois desta última experiência eu fiquei 5 dias doente, e foi a minha irmã Azuka quem passou a cuidar de mim, pois a mesma já estava recuperada da cirurgia. Senti mais uma vez o amor da minha irmã por mim quando ela cuidou de mim doente, retribuindo racionalmente ao meu cuidado por ela quando esteve operada. Eu tenho esperanças de que a minha amada irmã retornará aos santos caminhos do Senhor, pois Ele conhece e sonda os corações. Queridos irmãos, a maior lição que eu tive nessa minha última experiência foi sobre o amor fraternal, que nos amemos sem fingimento e com um coração puro, pois essa é a vontade do nosso Criador, que nunca neguemos a ajuda ao necessitado, que nunca ignoremos o sofrimento alheio, e finalmente carreguemos as cargas uns dos outros, e assim cumpriremos a lei de Cristo.